pode falar assim para mim, Aline, mas eu tenho medo de perder a autoridade, né? Quando eu vou lidar com os conflitos, especialmente quando as decisões vão desagradar a equipe, né? Então, quando a gente tem muito medo de desagradar o outro, principalmente o nosso liderado, a gente primeiro precisa resolver isso internamente, né? A gente não está ali para agradar ninguém de fato, né? O conflito muitas vezes, ou as decisões muitas vezes vão desagradar as pessoas. Isso é comum, é normal também. Só que você vai perder muito mais autoridade se você ficar paralisado na hora de tomar uma decisão e não agir. Você vai ser vista como alguém que está em cima do muro. E isso é terrível para quem quer ser um gestor confiante, seguro, que sabe tomar as decisões. Então, se posicionar é importante, isso faz parte do seu reforço de autoridade, sim, e não necessariamente você tem que agradar todo mundo, né? Agradar todo mundo é algo que você não vai conseguir, né? Então, se você tem essa dificuldade mesmo, repense a sua gestão, porque nós não fomos contratados para agradar todo mundo. A gente tem que dar notícia ruim, a gente tem que fazer algumas coisas que são amargas para todo mundo. É o nosso papel, né? A gente tem que conviver bem com isso, porque faz parte do show, né? E aí, gente, quando que a equipe percebe que a gente tem autoridade, sabe lidar com os conflitos? Primeiro, quando a gente tem um controle emocional, ou seja, a gente sabe se respirar 10 mil vezes, mesmo que alguém fale alguma coisa que seja meio atravessada com a gente, né? Que a gente tem controle e não vai agir no calor da emoção. Então a gente tem que ser o adulto da história ali. E quando as nossas decisões elas são baseadas em soluções práticas. Ou seja, eu vou tomar ali ações, decisões que tenham um fundamento prático naquilo, que tenham um fundamento lógico naquilo. Não é algo fora de lógica pro negócio, inclusive. E aí, quanto mais a gente, né, aí na contramão disso, quanto mais a gente evita lidar, evita confrontar, evita resolver de fato o problema, pior ele vai ficando. Então, sabe aquela história de que o funcionário vai precisar levar uma advertência, ou eu estou com um problema na fábrica, eu preciso ir lá interferir porque é um conflito, mas eu vou deixar para ver se esfria? Não vai esfriar. Vai ficar pior. Você pode ter certeza. Então, muitas vezes, é o meio termo, né? Não é você ir no calor da emoção, porque no calor da emoção a gente faz besteira, mas não é deixar passar uma semana do assunto para ver se ele esfria também demais, não. Saiba dosar esse momento, né? Para que a gente não possa tomar decisões muito acaloradas no auge da nossa falta de paciência ou raiva, mas também não vamos deixar a banda tocar frouxa, né? E deixar passar para a gente resolver também não. Isso pode depor muito contra a nossa credibilidade. Subordinado falando mal de gestor para o diretor pode ser realmente visto como uma coisa não muito legal. O que a gente tem que entender, né? A forma como é feito isso, porque você está demonstrando uma insubordinação quando você faz isso, mesmo que você tenha razão, né? Mesmo que você tenha razão. Então, a forma de lidar com isso não é indo para a diretoria falar mal do seu chefe. É você primeiro tentar com o seu gestor entender quais são os pontos possíveis de vocês resolverem esse conflito. Vai ter situação que não vai ser possível. Você vai entender que não, aqui eu aqui sou o lado mais fraco, as coisas não vão mudar porque o resultado que esse gestor entrega está ok para a empresa e de fato quem está sobrando é a gente. Já aconteceu isso comigo, gente. Eu era subordinada, coordenadora, a minha gerente na fábrica, a gerente. Eu não concordava com muitas coisas do que ela fazia, muitas mesmo, né, a ponto de não ser só eu, né, numa pesquisa de clima ficou determinado, ficou, né, evidente que não era só eu. Mas eu entendi que se eu fosse para a diretoria, por mais que eu tivesse acesso à diretoria, se eu fosse para a diretoria reclamar diretamente dela, não ia funcionar. E aí eu tentei de todas as formas, abertamente com a pessoa conversar. Não tá legal, não tô gostando. Tais coisas para mim tá ficando difícil, etc, etc. E a pessoa simplesmente, não, é assim que vai funcionar, é assim que tem que ser, é o meu jeito de fazer,
Se tiver bom, beleza. Se não tiver, como se diz, a porta da rua, serventia da casa, eu entendi o recado. Quando eu, de fato, fui embora, que eu pedi para sair e já tinha conseguido um outro trabalho, a diretoria estranhou, porque eles tinham feito a minha contratação também. Eu era muito próxima deles também. E eles estranharam muito. E vieram conversar comigo. Falaram assim, olha, eu tive uma outra oportunidade sim, mas grande parte da minha decisão está nessa situação. Ah, por que você não veio me falar? Eu falei assim, olha, várias pessoas, inclusive o RH, veio falar com você, diretor, dono da fábrica, e eles não foram tão bem ouvidos. Você imagina eu, enquanto funcionária dessa pessoa, vir aqui falar com você. Você não ia me ouvir e aí eu ainda ia ficar ruim como a ruim da história. Final das contas, eu saí dessa fábrica, eu pedi para sair, fui para uma outra fábrica, um desafio de fato muito melhor para mim, profissionalmente, inclusive. E 15 dias depois ela foi desligada, porque eles entenderam a gravidade do negócio, depois de uma pesquisa de clima, lógico e tudo mais, mas entenderam a gravidade do negócio que, de fato, essa gestora estava colocando a perder uma gestão inteira. Então, não sei se esse é o caso ou se está nesse nível, tá? Mas que a gente, enquanto subordinado, e falar do nosso gestor é mais difícil. A gente sai como ruim da história. Infelizmente. E olha, por mais que você tenha mais tempo de empresa do que ele ou ela, tá? Eu vi recentemente isso acontecer numa fábrica. As pessoas muito mais antigas de empresa, com uma credibilidade que a gente entende, né? Que seria talvez maior do que quem estava chegando naquele momento. E mesmo com os diversos alertas, eles resistiram em não escutar. Por quê? Ficou parecendo de que a pessoa estava resistente à nova gestão, resistente ao novo, resistente às mudanças, etc, etc. Então, muitas vezes, a corda vai arrebentar para o lado mais fraco, infelizmente. Então, olhe e entenda antes que você, né, se desgaste muito, que você perca aí o brilho nos olhos de trabalhar tanto nesse lugar quanto de trabalhar na indústria. Então, entenda que pode ser que isso não seja um bom caminho mesmo. Conflito entre gestores. Olha, muitas vezes é conflito de interesse, de ego. O que eu penso é o seguinte: à medida que a gente se relaciona com o nosso par, né, com o nosso igual dentro da fábrica, né, profissionalmente, eu preciso enxergar o interesse da empresa. Então, vou dar um exemplo. Eu sou da produção e tenho gestor comercial. Os nossos embates, eles vão acontecer porque o comercial tem uma diretriz e a produção tem outra. Mas eles não podem ultrapassar a linha do objetivo estratégico da empresa. Ou seja, a produção tem que ceder e o comercial tem que ceder em função do objetivo da empresa. E aí não se trata de a produção é mais importante, o comercial é mais importante. O CNPJ é mais importante. Então, eu posso não gostar de você, não gostar nem de olhar na sua cara. Mas eu sou obrigada a conviver com você e a levar esses conflitos no âmbito profissional. E sempre com olhar no objetivo estratégico da empresa. Ah, mas fulano está boicotando. Vamos olhar aqui, o CNPJ, vamos olhar para o CNPJ, vamos olhar para o objetivo estratégico da empresa. Por que a área comercial está fazendo isso se o objetivo da empresa é outro? Por que o diretor comercial está fazendo tal coisa se o objetivo da empresa é outro? Então você acaba quebrando esses conflitos entre gestores quando você olha para a missão e para a visão do negócio. É do tipo assim, tá querendo brigar com você? Aponta a missão do negócio, a visão do negócio. Vocês não estão ali para gostar um do outro, não. Nem para brigar e nem para ser amiguinho. Vocês estão ali para olhar para aquele quadro que está lá na parede, com a missão, com a visão e com os valores da empresa e fazer cumprir cada um com a sua área. Ah, quer tomar cerveja depois do trabalho para vocês falarem mal de não sei quem? Problema de vocês. Mas lá dentro da fábrica vocês são obrigados a se engolir. Recomendo até que tenha uma certa dosagem aí desse nível de entrosamento, porque isso lá fora pode
afetar o que acontece dentro da fábrica. Então, muito cuidado com isso. E você sabe uma outra coisa que é boa para poder quebrar esses conflitos, eu ensino inclusive lá dentro do Acelera Gestor, é fazer a inter-relação, a integração das áreas. Didaticamente mesmo, fazer isso em forma de exercício, em forma de mapas, né, de fluxos, fazer isso através de documentações, isso ajuda um tanto que você nem imagina. E manter o foco na visão faz todo sentido.